Bom, agora há pouco o Augusto citou alguns abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Com base num pedido da equipe de segurança do Lula, Alexandre de Moraes determinou a prisão do empresário Milton Baldim, de Mato Grosso. Baldim estava em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, e tinha convocado caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo, os CACs, para as manifestações. O PT está dizendo que vai desarmar a população. E o Alexandre de Moraes foi além. Ele determinou o afastamento imediato do prefeito de Itapurá, em Mato Grosso, Carlos Alberto Capelletti, que apoia as manifestações. Alguns parlamentares reagiram. Não é possível o que ele fez agora há pouco. Ele afastou o prefeito de Itapurá, no meu estado de Mato Grosso, porque o prefeito, ora, está apoiando os manifestantes. A manifestação, o artigo 5º da Constituição garante a manifestação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a manifestação. O PT, a vida do PT foi se manifestar. Ato antidemocrático é todo ato emanado da caneta de Alexandre de Moraes, o xerifão do Brasil, o imperador do Brasil. Gente, mas que autoridade tem o ministro Alexandre de Moraes para mandar afastar por 60 dias um prefeito por ter gravado um vídeo para que empresários ou quem quer que seja venham a Brasília ou aonde quer que seja para fazer parte de protestos? Mas que absurdo é esse que nós estamos vivendo? O Moraes também mandou apreender quase 200 caminhões simplesmente porque teriam sido usados nas manifestações. Fora o banimento de vários parlamentares das redes sociais. Entre eles, a deputada federal Bia Kicis. Eu tenho lutado muito pela liberdade, sou pró-vida e tenho combatido a censura, mas pior do que uma censura que já é gravíssima, é interferir no próprio parlamento. Então, o Supremo está interferindo na atividade parlamentar. E isso é uma afronta à própria existência da República, uma afronta à democracia. É seríssimo. Não existe democracia quando um ministro supremo pode calar uma parlamentar sem processo, sem nada. É muito grave. E aqui eu sou mais uma, eu não sou a primeira parlamentar a ser calada. Nós já temos outros e eu venho denunciando isso. Na quinta-feira, Alexandre de Moraes autorizou a reativação de algumas contas em redes sociais. A Bia Kicis e o deputado federal eleito Nicolas Ferreira, o mais votado do Brasil, estão entre os beneficiados. E o ministro fixou multa diária de R$20 mil contra quem publicar mensagens atentatórias à Justiça Eleitoral e ao Estado de Direito. Constantino, Alexandre de Moraes manda prender empresário, afastar prefeito, calar parlamentares, apreender caminhões, né? Aplica multas astronômicas, estratosféricas, bloqueia fundo partidário, bloqueia contas de empresários, cala empresários em redes sociais, partidos políticos, empresas. O que a gente está vivendo? É uma ditadura, né? Eu ia dizer assim, o Alexandre de Moraes acha que manda no Brasil, mas isso seria inadequado, porque ele manda. Não tem reação à altura. E veja, eu vejo algumas críticas injustas aos parlamentares. A Bia Kicis, o Marcel Van Hatten, eles estão reagindo. O senador Girão, eles estão reagindo. Eles são poucos, eles são indivíduos ali também. Eles têm a imunidade garantida pela Constituição, que não vale mais nada em Alexandria, em Tocaquistão. Então, é preciso entender que não existe mais Estado de Direito no Brasil. Não existe mais democracia. O que o Alexandre está fazendo é terra sem lei. Terra sem lei. Eu debatia, entre aspas, com um colega meu de bancada numa emissora, né, e ele concordava com tudo, até porque ele é jurista. E ele falava, veja, a competência é inadequada para destituir o prefeito, naquele caso, não caberia a ele, não teve o devido processo legal, não há crime em convocar para manifestação, tudo está errado. Aí o próprio apresentador provocou, e o que fazer? Recorrer. Não pode ter nenhuma ideia fora das quatro linhas. Recorrer a quem tomou as decisões ilegais? Bater na porta do Xande e falar, Xande, o senhor me desculpe, Vossa Excelência, por obséquio. Será que o senhor podia rever aqui a sua decisão? Porque ela parece meio absurda. Não era nem você que devia ter feito isso. É piada.
Então nós temos que falar sério, não tem mais saída institucional, porque não há mais instituição funcionando no Brasil. Os nossos parlamentares, os poucos que erguem a voz, são corajosos, porque eles sabem que a imunidade material não lhes garante mais nada. Então é terra sem lei. Terra sem lei vale a vontade do Alexandre ou quem tem força para parar isso. É uma disputa de cabo de guerra. Não é uma questão legal. Não adianta apresentar um parecer jurídico, porque todo mundo já sabe que o Alexandre de Moraes vem agindo ao arrepio da lei há muitos anos. O ponto de inflexão foi quando ele impediu que o presidente Bolsonaro indicasse o diretor-geral da Polícia Federal, o Ramagem, que era prerrogativa sua, com base numa coisa que o Moro disse. Entendeu? E deve ter se arrependido, né, de ter dado tanta munição para os inimigos da nação. Então, veja, o caso do empresário é igualmente louco. Quer dizer, onde é que há na lei, eu queria que alguém me mostrasse, dizendo assim, se você for do CAC, se você for atirador, caçador, tiver arma, você não pode convocar seus pares para uma manifestação. Onde é que está escrito isso na lei? Os CACs estão com medo de perder direitos. Aliás, direitos inalienáveis, que em país livre são tidos como inegociáveis. Não vem meter a mão na minha arma. Aqui. Então, eles estão com medo com toda razão, até porque o PT já não esconde o desejo de desarmar a população, coisa que todo regime tirânico sempre fez. Todo. Hitler, Chaves e todos eles. Então, ele convoca os pares para se manifestar e vai preso. Preso. Quer dizer, agora quem tem arma não pode mais convocar ninguém para manifestação. Diz a lei da cabeça de ovo. Isso tudo é muito ridículo. Então, ou a turma vai reagir, ou o Brasil vai seguindo rumo à Venezuela. Vai ter aí, né? Em algum momento aí, uma disputa de espaço entre os potenciais tiranos. Né? O Lula de um lado, o Alexandre do outro, mas que a tirania já está instalada é fato. E não dá para dizer que os CACs foram convocados para manifestação, mas para irem armados, para fazerem um levante armado. Não foi absolutamente nada disso. Eles estão defendendo um direito, né? O direito à legítima defesa, a ter a sua arma em casa, a portar a sua arma em direção ao seu clube de tiro, na volta para casa. Então, basicamente é isso. Direito de expressão. Não, o artigo 220 da Constituição acabou, né? Não permite censura de espécie alguma. Artigo 53, né? Parlamentares são invioláveis por quaisquer, né? Que foi uma palavrinha colocada depois, por emenda, opinião, palavras e votos. A gente não tem mais nada disso, Augusto. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Ponto. Todas as leis que ele invoca não existem. Aliás, ele nem invoca leis, ele simplesmente pune. Onde é que está escrito isso? Em que ele se baseia? É por isso que eu tenho, Lacombe, ultimamente enfatizado o seguinte: está na hora de os intermediários que cumprem a lei começar a se negar, todo esse pessoal começa a se negar a cumprir lei, ordem ilegal. Porque a ordem é executada. Por exemplo, quem executa, tá, na entrevista ele diz, o prefeito de Itapurá que foi afastado, ele disse, olha, eu estou indo à prefeitura. Eu não sei como é que o vice vai assumir a Câmara, precisa aprovar. Então você tem que começar a dificultar a vida do Alexandre de Moraes por aí. Olha aqui, a Câmara não cumpre. O prefeito foi eleito pelo povo. O povo tem que se manifestar, nesse caso, diante da prefeitura. E quero ver, então, vai o delegado lá por aí, baseado em que lei? Então é o seguinte, a gente tem de começar a tratar o executor também como cúmplice, tá? Porque eles estão se baseando, talvez sem saber como é que foi a história, na tal lei de obediência devida, que foi invocada, aí a teoria, né, da obediência devida, que foi invocada pelos nazistas no Tribunal de Nuremberg e não colou. Não, eram ordens. Aí você vai e mata milhões de judeus. Eram ordens. Aí você vai e prende, né, ciganos, deporta. Não. Ordem ilegal, como vem lembrando alguns oficiais do Exército, ordem ilegal não se cumpre. É uma das primeiras lições que os militares aprendem. Então, os vereadores da cidade, o comandante do quartel, que tinha essa manifestação diante, né, das dependências do Exército, foi Brasília, né? E prender... O empresário? Ele estava em Brasília. Em Brasília.
o comandante do quartel deveria ter acolhido os outros participantes da manifestação para mostrar que eles estão sob a proteção de uma instituição incumbida de assegurar a lei e a ordem, que estão entrando num estado de desordem institucional por conta de um juiz que não é juiz, que não age como tal e que botou na cabeça que é ditador. Você vê coisas de ficção. Na atuação do Garcia Marques, faria uma festa com o Alexandre de Moraes, que é um personagem pronto. Jeito enlouquecido. Começa a proibir tudo diante do silêncio daqueles covardes que presidem a Câmara e o Senado. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Eles é que tinham que estar defendendo a instituição e o poder legislativo. Não fazem isso. E viva, né, esse grupo de deputados que resiste bravamente. Eles estão fazendo o que o povo quer. Porque a gente tem o povo do lado. Né? Nós não estamos aqui externando pontos de vista pessoais só. Nós estamos falando em nome de muita gente. E é isso que nos dá força. Então, a turma que cumpre qualquer tipo de ordem precisa botar na cabeça que eles podem ser enquadrados por cumplicidade no futuro próximo. Nós estamos falando em cumprimento das leis, né? É simplesmente isso. A gente está vivendo num país, Ana, em que quem deve ser preso não é preso, ou é preso e é solto. E quem não deve ser preso é preso. Você não tem como invocar a lei em sua defesa. Não. Não, é o estado de exceção, né? Absoluto. Não tem mais como ficar fingindo ou pisando em ovos para relatar a real, o que de fato está acontecendo no Brasil. Estamos sob um estado de exceção. Eu costumo sempre trazer o exemplo, vindo disso que o Augusto falou, o exemplo do xerife aqui de Los Angeles, um xerife que foi eleito até muito apoiado aí por democratas há alguns anos, o xerife Villanueva, que durante a pandemia ele disse que não ia cumprir a ordem executiva do governador Gavin Newsom de prender as pessoas durante o lockdown. Foi um lockdown eterno, mais de um ano lockdown aqui, escolas, estabelecimentos, o que vocês imaginarem. E depois de um ano, depois de um certo tempo, as pessoas começaram a se rebelar e dizer, olha, isso é inconstitucional, nós estamos falindo, as crianças estão entrando em depressão dentro de casa, e começaram a abrir a vida baseado na ciência que eles não queriam mostrar, né? E aí o Villanueva recebeu uma ordem do governador Gavin Newsom dizendo que ele tinha que colocar suas forças policiais para fechar estabelecimentos, assim como o Dória fez em São Paulo, né, soldando ali portas de estabelecimentos comerciais. E o xerife disse que não ia fazer isso, porque era uma ordem executiva inconstitucional e que acima dessa ordem executiva estava a Constituição dos Estados Unidos e que ele não ia fazer isso e ficou por isso mesmo. E as pessoas apoiaram as forças policiais, ficaram do lado das forças policiais em massa na Democrata Califórnia, porque o xerife Villanueva disse que não ia cumprir uma ordem inconstitucional. Agora, Alexandre de Moraes, não sei nem se a gente pode falar o ministro Alexandre de Moraes, né? Isso é um faraó, não é mais um imperador, é um faraó, né? Um faraó psicopata. Por isso, Lacombe, Constantino, Augusto, eu tenho muito receio, porque esse homem tem uma caneta completamente psicopata na mão. Eu tenho receio dessas manifestações saírem das zonas militares, saírem das frentes dos quartéis e irem em massa para a frente do Congresso, porque esse homem é um louco. Ele é hoje o dono das leis da Constituição. Ele pode simplesmente, numa canetada, meter cavalo e bala de borracha e canhão de água em milhões de pessoas, né? Então, eu acho que os movimentos eles precisam ser adicionados ao nosso complexo, à nossa complexa chateação, né? Indignação em relação a isso, mas eu não vou esconder que eu temo as pessoas saírem dessa proteção militar
elas estão protegidas nos QGs, os militares já disseram, aqui vocês podem ficar, podem se manifestar de maneira pacífica e ordeira, como tem sido há 45 dias. Então, é preciso que haja uma discussão madura em relação a qualquer movimentação para que algo pior não possa acontecer, já que estamos diante de um psicopata chamado Alexandre de Moraes. Constantino. Eu concordo, Ana, mas, de novo, né, esse psicopata não age sozinho. Aliás, quando foi para plenário, muitas vezes os seus pares chancelaram suas loucuras e ilegalidades. O PGR deve estar hibernando junto com os ursos polares há 3 meses. Ninguém sabe por onde anda, né? Anda sumido. Muita gente omissa. Rodrigo Pacheco, a gente vai trazer todo o programa, o nome desse sujeito cúmplice, pusilânime e covarde aqui. Arthur Lira entrou no mesmo rol agora, que só pensa na sua própria reeleição. Tem muita gente que está, de alguma forma, chancelando. E, claro, como você e o Augusto já disseram, os que estão cumprindo as ordens absurdas, ilegais. Eu acho que foi o Paulo Figueiredo que definiu muito bem isso até. Quem cumpre ordem ilegal é capanga. Capanga recebe ordem ilegal. Vai lá resolver isso para mim, dessa forma, né? É coisa de capanga. Policial que se dá o devido respeito e fez juramento não pode seguir ordem de Alexandre de Moraes. Acabou. Esse sujeito está descontrolado. Agora, não age sozinho. Então, é preciso aqui ver até onde vai esse cabo de guerra. Quero chamar a atenção também, Lacombe, para o fato de como a mídia, que para mim são os maiores cúmplices desse estado de coisas, né? A velha imprensa, Rede Globo e companhia. Como é que a Globo deu a notícia da questão da censura? E que depois o magnânimo Alexandre de Moraes devolveu a liberdade das redes sociais com restrições. Só não pode voltar a criticar o resultado eleitoral, né? Isso é coisa de licença. Eu permito que o meu cachorro dê uma saidinha ali para fazer caca. Depois ele volta. Isso não é liberdade, né? Então, veja, o Globo chamou assim a atenção na chamada. Bia Kicis tinha feito 11 postagens sobre críticas a resultados eleitorais antes de ter conta suspensa, endossando na narrativa implícita, né, tácita, a ideia de que mas também ela abusou da liberdade, né? Ninguém pode criticar tanto assim. Vem cá, onde é que está escrito na lei que é proibido questionar? Eu posso usar 11 mil tweets, se eu quiser, para falar do resultado que eu não confio. Quem foi que me tirou esse direito? O Alexandre de Moraes tirou de onde essa lei? Então, de novo, é tudo muito louco. Agora, o grau de insanidade para coroar e ilustrar isso tudo que nós estamos falando chegou agora essa semana, que é quase incrédulo, né? O TSE está querendo fazer uma listinha, fez 40 nomes, 40 itens, para não usarmos mais certas palavras, como, por exemplo, esclarecer. A professora Cíntia Chagas ironizou, né? Estão querendo denegrir a língua portuguesa, só pode. Quer dizer, olha o nível. A gente brinca que está numa distopia de George Orwell, 1984, mas já é absolutamente verdadeiro isso. O TSE quer controlar as palavras. As palavras, não pode mais falar esclarecer. É porque, claro, né, quando a gente esclarece a situação, né, fica feio demais para o TSE. Quanto a isso, o que eu posso dizer? Deu branco na humanidade. Deu branco, pode usar? Deu branco. Olha, eu tô um vazio mental. Estou decorando as 40 fim. palavras para usar todo dia. Não, deu branco não todo deve poder dia. usar também, né? Deu branco, puxa vida. Deu branco não pode. Então, tomar uma por branquinha. Isso é que nós vamos usar tomar uma o deu branquinha branco. não pode também. Claro. Não pode falar mercado negro. Mercado. Não pode falar mercado negro. Não. Esclarecer. E desculpa, você vai estudar um pouquinho de etimologia, né? Vai descobrir não tem nada a ver. Uma bobajada, né? Uma bobajada sem fim.